Olá, meu nome é Christian e hoje vim falar do livro Fundamentos da Fé Cristã, volume 1, lição 18, que tem como tema A Igreja, parte 3. E nesta lição abordaremos 6 pontos importantíssimos para sabermos o que é a igreja. E o primeiro ponto é, a igreja não é um lugar físico. Existe o conceito que a igreja é um lugar físico, um edifício. E é muito comum ouvirmos coisas do tipo, vamos à igreja? Ou a igreja estava muito cheia hoje? Ou o telhado da igreja precisa de conserto. Como se a igreja fosse o local onde os cristãos se reúnem. Porém, tal conceito é errado. Na verdade, todo cristão deve saber que quando creu em Jesus, ele se tornou parte de seu corpo, que é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja. Logo, a igreja não é algo estático, porém algo vivo e orgânico. A igreja no Novo Testamento em nenhum momento é ligada ou descrita como uma construção ou organização religiosa. Pelo contrário, toda revelação nos evangelhos, atos dos apóstolos e epístolas aponta para a igreja como pessoas que foram regeneradas por Jesus Cristo e se reúnem em diversos lugares. E outro ponto importante é que a igreja não é uma organização religiosa. Talvez você ache que a igreja é uma organização religiosa composta de várias igrejas. Porém, se olharmos atentamente as Escrituras, veremos que o Senhor Jesus ele não veio nos dar uma nova religião, mas sim vida, e vida em abundância, como está em João 10:10. Ao revelar a igreja, em Mateus 16:18, Jesus diz: Eu edificaria a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. A palavra igreja no grego é eklesia e significa reunião ou assembleia dos que são chamados para fora. Na época de Jesus e dos apóstolos, o termo eclesia era bem familiar a quem estava sob o domínio romano, pois sempre que precisavam deliberar algo, eles saíam de casa para ir a um lugar público. Isso era a eclesia. Vemos o exemplo disso em Atos 19, do 32 ao 41. Nessa passagem vemos que a eclesia era o juntamento de pessoas que saíam para um lugar, e não um lugar em si. Nós vemos nessa passagem que o lugar era o teatro, e a assembleia era o ajuntamento de pessoas. Ao se dissolver as pessoas, aquilo passou a ser um teatro novamente, que era o lugar onde as pessoas haviam se reunido. No entanto, em Mateus 16, Jesus mostra a seus discípulos que ele edificaria a sua igreja, eclesia, ou seja, Jesus teria sua própria assembleia, seu próprio ajuntamento de pessoas de sua propriedade exclusiva, chamada por ele para sair do mundo e de todo o sistema, inclusive o religioso, para ir após ele. Essa é a eclesia que ele queria edificar. E o terceiro ponto que devemos prestar atenção é que a igreja é um ambiente espiritual. Nos pontos anteriores, nós vimos que a igreja não é um lugar físico, porém é algo mais do que um ajuntamento de pessoas. Pois um ajuntamento de pessoas, mesmo que regeneradas, poderia se tornar apenas uma reunião social. A igreja não é mero ajuntamento social, mas o viver coletivo de pessoas regeneradas por Cristo, com a vida de Deus que formam o corpo de Cristo. Nessa esfera espiritual, todos os filhos de Deus são trabalhados por Ele interiormente, transformados e conformados à imagem de Cristo, tendo um viver comum, a vida da igreja. E o quarto ponto é que a igreja é a família de Deus. Ao crer, somos regenerados pela vida divina. Nascemos de Deus após receber no nosso espírito humano o espírito de seu Filho, como está em Gálatas 4:6. Agora, Deus quer cuidar de nós como filhos, nos edificar de forma corporativa, nos ensinar a viver essa nova vida e infundir em nós os seus pensamentos, nos dar novamente a mente de Cristo e novos objetivos, planos e metas com um propósito supremo. Essa é a vida da igreja. Um dos aspectos da igreja é que ela é a família de Deus. Nessa família, Ele prepara pessoas para cuidar de nós e nos alimentar espiritualmente, aperfeiçoar em nosso viver cristão e edificar coletivamente. À medida que somos alimentados, aperfeiçoados e edificados, podemos fazer isso também com outros. Essa é a vida da igreja, um ambiente preparado por Deus para um viver mútuo entre os irmãos em amor. O quinto ponto é que a igreja é a habitação de Deus. No Antigo Testamento, Deus habitava em um santuário feito por mãos humanas no meio do povo de Israel. Mais tarde, habitou no templo construído por Salomão. Porém, no Novo Testamento, Paulo fala aos crentes de Coríntios que eles eram o santuário de Deus e que Deus habitava neles, como está em 1 Coríntios 3:16. Também em 1 Coríntios 6:19, ele fala que o corpo deles era templo do Espírito Santo e por esse motivo não pertenciam mais a si mesmos, pois haviam sido comprados por preço. Paulo ainda fala aos Efésios que os crentes são um edifício bem ajustado, que cresce para ser santuário dedicado ao Senhor, como está em Efésios 2, do 20 ao 21.
E esse não é um edifício físico, porém espiritual. Sabemos disso, pois a seguir ele escreve: no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Desse modo vemos que, como crentes individuais, nós somos santuário de Deus e habitação de Deus, e templo do Espírito Santo. Além disso, coletivamente estamos sendo edificados casa espiritual, a habitação coletiva de Deus. O processo de geração da igreja. Primeiro, Cristo morreu por nós na cruz para nos redimir dos pecados e dar vida. Em segundo, Deus usou o seu poder para ressuscitar Cristo dentre os mortos. Em terceiro, Deus fez Cristo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Em quarto, Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Em quinto, Deus deu a Cristo a igreja para ser a cabeça sobre todas as coisas. Agora, o processo de geração da igreja aplicado a nós. Em primeiro, Deus nos amou quando ainda éramos seus inimigos. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, distantes, sem esperança e sem Deus no mundo. Em segundo, quando cremos em Cristo, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Nascemos de novo. Em terceiro, pelo novo nascimento nós nos tornamos a igreja. Saímos do mundo para ser de Deus. Em quarto, somos agora filhos de Deus. Deus tem uma família. Em quinto, Deus pode entrar e morar em nós. Somos a habitação de Deus. Em sexto, fomos aproximados de Deus pelo sangue de Cristo. Já não estamos distantes. Em sétimo, fomos reconciliados com Deus e temos paz com Ele. Já não somos inimigos. Em oitavo, obtivemos a cidadania celestial. Já não somos estrangeiros e peregrinos. E em nono, tornamos-nos um edifício vivo, que é edificado e cresce, no qual Deus habita. Amém. Jesus é o nosso Senhor. E caso você queira adquirir o livro Fundamentos da Fé Cristã, volume 1, é só acessar o site www.arvoredavida.org.br e adquirir o livro Fundamentos da Fé Cristã, volume 1. Amém. Jesus é o nosso Senhor.